Sabemos que todo técnico tem uma forma preferida de trabalhar. E sempre que um deles chega a um clube, o instinto de quem analisa é procurar saber como jogavam as últimas equipes que ele trabalhou. No entanto, apesar de padrões entre os trabalhos poderem ser detectados, cada elenco tem jogadores com características diferentes e que necessitam de diferentes demandas, seja por estilo de jogo, seja por plataforma tática. E o Pautas e Táticas traz hoje o que deve ser levado em consideração na escolha do sistema de uma equipe. A primeira coisa que deve ser levada em consideração é a espinha dorsal do elenco. Todo time tem seus principais jogadores, aqueles que são quase que unanimidades, que dificilmente haveria um treinador que abriria a mão de escalá-los ao assumir um time. Pegando como exemplo a atual seleção brasileira, que tem alguns nomes intocáveis, como a dupla de zaga Thiago Silva e Marquinhos, o volante Casemiro e principalmente o atacante Neymar. Dá para dizer que essa é a espinha dorsal do time do técnico Tite, e a escolha do esquema tático deve girar em torno desses nomes. Ou seja, as características dos principais jogadores do time devem ser priorizadas, a fim de que o esquema escolhido potencialize o desempenho dessas peças. Sendo assim, o entorno do time deve ser desenhado a partir dos principais jogadores. Voltando para o exemplo escolhido, sabendo que Casemiro é um primeiro homem de meio campo, sabe-se que a proteção aos zagueiros estará a cargo dele, e que ele pode funcionar tanto em uma dupla de volantes, como um jogador de maior aproximação ao ataque, quanto em um trio de meio-campistas também, sendo o jogador mais recuado ou até mesmo podendo ser o único volante do time. Já Neymar pode funcionar tanto quanto um ponta esquerda, quanto um meio atacante e também como um segundo atacante. Esta última como variação ou sistema, já que não é tão interessante que o principal jogador ofensivo do time tenha responsabilidades defensivas tão desgastantes como acompanhar os avanços de um lateral, por exemplo. Então seria necessário um sistema de cobertura para preservar esse jogador de ter que executar esta função. O segundo ponto são as características individuais dos outros jogadores. É preciso analisar quais são as virtudes e pontos fracos das peças que o time tem, mas principalmente que o time não tem. Por exemplo, existem times que não possuem pontas de velocidade, ou um camisa 10 clássico, ou um camisa 9 matador, entre várias outras possíveis carências de elenco. Cabe ao técnico tentar compensar essas carências montando times que aproveitem as melhores virtudes que o time tenha disponível e, principalmente, respeitar as características individuais sem cobrar que eles precisem aprender como fazer funções que nunca fizeram, ou cujos melhores fundamentos sejam incompatíveis com a ideia proposta. Não se usa um meio armador mais lento como ponta e se espera que ele seja rápido, por exemplo, ou um centroavante improvisado, esperando que saiba fazer toda a movimentação e tenha o aproveitamento de finalizações que a posição demanda. A equipe precisa se adequar às peças e nunca o contrário. E é a soma dos valores individuais que formam um forte coletivo. Passada a etapa de escolha do sistema tático, é chegada a parte mais autoral do trabalho dos treinadores, a implementação do estilo de jogo. A maior confusão de torcedores, e tristemente dá para dizer que de alguns analistas também, é afirmar que times com 3 atacantes são obrigatoriamente ofensivos e com 3 volantes ou linha de 3 zagueiros são necessariamente defensivos. Quando, na verdade, o que determina isso não é quem está em campo, mas qual a orientação do treinador. Equipes como o Chelsea de Thomas Tuchel e a Atalanta de Gianpiero Gasperini jogam com 3 zagueiros e são extremamente ofensivas, ao passo que o fortíssimo elenco da seleção francesa de Didier Deschamps, com Griezmann, Benzema, Mbappé e companhia limitada, jogam um futebol mais pragmático e preocupado com a solidez defensiva. O trabalho do técnico, além da distribuição das peças numa plataforma de jogo que potencialize os pontos fortes individuais dos atletas, também é de minimizar os pontos fracos coletivos de uma equipe. Uma zaga mais lenta e posicional precisa jogar mais próxima da área e mais protegida por volantes ou laterais mais marcadores, por exemplo. Ao mesmo tempo, um time que se propõe a jogar ofensivamente, compactado no campo do adversário,
precisa lidar com os riscos disso, trabalhando a marcação-pressão no campo de ataque e, se possível, tendo zagueiros rápidos na última linha e um goleiro com bom senso de saída da própria meta. Também não podemos esquecer das variações, que são os diferentes desenhos táticos que um time pode ter dependendo da etapa de transição. No mínimo, uma equipe deve ter hoje 2 plataformas táticas, a ofensiva e a defensiva. Repetindo, 2 é o mínimo, já que ainda é possível apresentar mais de um desenho tático de acordo com a fase do jogo. A transição ofensiva se divide em saída de bola, fases de construção e de finalização, e cada uma delas pode ou não ter uma distribuição pré-estabelecida das peças. Assim como a transição defensiva se divide em níveis de pressão, podendo ser alta, média ou baixa. Um time não necessariamente precisa passar pelos 3 níveis, assim como o desenho tático da equipe pode ou não sofrer alterações de acordo com a região do campo que se perde a bola e que se escolhe posicionar o time. E por último, é sempre bom ter uma alternativa tática para diferentes adversários. O popular Plano B. Técnicos versáteis como Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri e Maurício Pochettino se destacam por montar times diferentes de acordo com as demandas que os jogos pedem. Claro que para isso os elencos devem ser mais variados, com jogadores de características distintas, e também mais recheados, com um número maior de jogadores a nível de titularidade. Times como o dos atuais Paris Saint-Germain e Manchester City possuem mais de 11 titulares, porque além de simples sobras ao que se poderia considerar um 11, os plantéis estão repletos de opções capazes de alterar tanto a disposição das peças quanto a proposta de jogo dos treinadores. E é isso, galera! Chegamos à conclusão que montar um time não se trata apenas de escolher os melhores jogadores. E implementar um esquema tático não tem a ver só com se propor a ser defensivo ou ofensivo. Variáveis como encaixe das peças, estilo de jogo proposto, variações dentro da partida e adequação aos adversários devem ser consideradas, assim como o enfoque nos pontos fortes e a diminuição dos pontos fracos individuais e coletivos. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!